Eu sou um apaixonado pelo Polivalente. Eu acho que é difícil achar um aluno tão apaixonado, um ex-aluno tão apaixonado pelo Poli quanto eu. O Poli, eu disse isso da última vez que eu estive aqui, é feito abraço, assim. É um colégio que acolhe a gente com um olhar não só de aluno, né? Não só de professor a aluno, instituição a aluno, mas é um colégio que abrange muitas outras áreas da nossa vida, como a vida afetiva, né? E muitas outras particularidades que precisam ser levadas em conta. Os melhores anos assim da minha vida foi aqui no Polivalente, porque é um período de descoberta. Aqui era a minha segunda casa, porque aqui eu vi os meus colegas, eu vi os meus amigos, eu vi os professores, eu aprendi, e muito da minha formação cidadã, da minha formação do que eu sou hoje, eu devo muito ao Colégio Polivalente. Eu tenho orgulho de dizer em todo lugar que eu vou, quando eu entrevisto algum político, o secretário da Educação, o próprio governador, eu faço questão de dizer, eu sou filho da escola pública desse estado. Então já era um orgulho estudar no Polivalente, já era uau, a gente conseguiu a vaga. Ser estudante aqui era realmente um privilégio e assim, só tenho muitas lembranças boas entrando aqui nesse espaço. Eu estava olhando aqui agora, revendo e rememorando muitas coisas, o quanto que eu brinquei aqui nesses espaços, o quanto que a gente se reunia, fazia trabalho aqui também, conversava com os professores. Então assim, eu tenho muitas lembranças boas mesmo. Eu sempre digo que eu acredito na educação como eu acredito em Deus. Eu acho que não tem outra coisa que vá salvar a humanidade que não seja a educação. Eu acredito que todo mundo tem um professor na sua vida que marcou, né, o seu processo. Então, seja em qualquer área, não só na educação, mas tem um professor ali. Às vezes as pessoas acham que não vale a pena, né? Quando você está no ensino médio, é muito raro ouvir alguém falando que quer ser um professor ou uma professora. Mas se a gente para pensar, é isso, são os professores que formam outras pessoas, né? Outras profissões. Então, eu acredito que a gente precisa valorizar esses profissionais de educação, que ainda são tão, né, defasados, não tem esse lugar de prestígio na sociedade. E não é diferente, né, com uma pessoa que passa pela universidade, como foi o meu caso, eu me formei tem pouco tempo. Então, quando a gente passa pela universidade, a gente começa a valorizar aqueles profissionais da educação que passaram na nossa vida. Então, aqui no Polivalente, um time incrível de profissionais que marcam de diversas maneiras, né? Tanto no afeto e até nas broncas que a gente recebe também fica marcado ali, né? Porque é o jeito que eles têm de falar pra gente para ir por outro caminho, né? Então, eu acredito muito que a dedicação deles é só para ver a nossa melhora, né? E eu gosto muito de citar Freire, o Paulo Freire, que é o patrono da educação, quando ele nos diz, né, que até para você deixar de ter esperança, ela precisa existir em algum momento da nossa vida. Então, acho que os professores, eles têm essa esperança muito ainda aquecida nos corações para conseguir transpassar todo esse carinho, esse afeto e essa forma de educar, né, de diferentes maneiras, cada um com a sua didática. E marca demais os alunos, tenho certeza disso. É visível o amor que os professores têm por nós alunos e pela profissão. Então, assim, graças a eles eu pude expandir a minha consciência, tanto intelectualmente como profissionalmente. E se não fosse por eles, hoje a educação seria um pouco vaga. Sou de colégio público, estudei toda a minha vida em colégio público. E, bom, os professores, eles me fizeram perceber que não são a escola que fazem os alunos, e sim os alunos que fazem a escola. É por meio da dedicação de cada aluno que nós podemos fazer uma escola melhor, sair grandes projetos, grandes obras, grandes inspirações. E, bom, os professores tiveram um papel fundamental nessa trajetória.
Eu tive uma professora aqui do Poli que foi a partir dela, a partir da experiência que eu tive com ela enquanto aluna, que eu tive a certeza que eu realmente queria ser professora e professora de língua portuguesa. Tem algumas professoras aqui no colégio que sempre me incentivavam. Demorou um tempo para perceber, né, que elas tinham muito carinho, que elas queriam muito que aquele estudante ou aquela estudante entendessem, né, tudo que eles estavam passando. Tive professores aqui que foram meus incentivadores para o jornalismo, para o jornal, incentivadores para a leitura, incentivadores para o estudo. Eu tive vários professores que guiaram a minha visão de mundo em si. Eles foram muito importantes porque eles criaram a minha personalidade. Eu tive professores como o Yuri, que me fizeram ter uma visão do mundo que eu não tinha antes. Eu saí da minha bolha, eu pensava de uma maneira e comecei a pensar de outra totalmente diferente por conta dos questionamentos que eles faziam, das pesquisas que ele pedia para fazer. Então, tipo assim, ele basicamente mudou minha vida. Foi um dos professores que mudou minha concepção sobre o mundo inteiro. Tem um professor que eu gosto muito. Esse ano ele não me ensina mais, mas chega a me dar o coração e falar, que é Hinaldo. Ele me ensina desde quando eu estudava em outra escola no município. E sabe aquele professor que tem vezes que a gente não se vê todo dia aqui pelos corredores da escola, mas eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele sabe conversar com a gente, ele é diferente, Todos os professores, mas especialmente Hinaldo e Valdinéia, foram fundamentais em minha vida, principalmente agora no terceiro ano, que é onde a gente forma a cabeça, né, cria maturidade, tá decidindo ali se a gente quer ou não fazer faculdade e tudo mais. E assim, eu lembro como hoje, há um ano atrás mais ou menos, quando o Valdinéia pediu pra gente fazer uma redação na sala e ela pediu algumas recomendações, né? E nisso eu acabei zerando a redação, por conta que eu fiz toda copiada pela internet. E eu poderia ter parado por ali, né? Poderia ter desistido de estudar, poderia ter desacreditado de mim mesma, o que aconteceu, mas eu decidi estudar e melhorar isso, ver meus pontos de dificuldade e acabei tirando 940 pontos na redação do Enem. A Arivanda foi muito precisa nesse ponto porque ela passava ideias pra gente, como por exemplo, ao fazer o Enem, a gente tinha muita ideia de que assim, tínhamos que mudar sempre a nossa redação, mas ela teve um ponto que ela falou o seguinte: você não precisa mudar a sua redação porque quem está corrigindo não sabe que você escreve sempre daquele jeito. Então assim, ela passou muitos pontos positivos pra gente, de forma que a gente não se preocupasse tanto. E ela desmistificou esse ponto de que a gente acha que fazer um concurso, fazer um Enem é um bicho de sete cabeças. E não é bem assim. Tem um ponto de Ari que sempre me marcou muito, que foi um incentivo à leitura. Ela sempre incentivou todos os alunos a lerem. Ela trazia livros para a sala quando a gente comentava que queria fazer alguma leitura e ela tinha esse livro em casa. Ela emprestava. Então, eu nem consigo, assim, mencionar o tamanho do carinho que eu sinto por ela. Não tem palavras, assim, para explicar. Mas é uma pessoa muito, muito especial para mim. A professora Conceição, que ela sempre me apoiou, sempre eu gostava de escrever e ela estava ali do meu lado, queria que eu participasse de eventos, principalmente do TAL, né, que é o Tempo de Artes Literárias aqui. Então, assim, ela me incentivava muito e eu não acreditava em mim. Eu achava que eu não tinha esse potencial todo para escrever. Mas ela era uma pessoa, assim, incrível, que sempre estava ali do meu lado, sempre me apoiando, sempre acreditando no meu potencial. Elisângela foi um nome que me marcou muito. Gildo foi um nome também que me marcou muito. Conceição Lopes também foi uma pessoa que me marcou bastante. Assim, esses são professores que para mim foram maravilhosos, assim, eles, sabe, fizeram com que eu mantesse o meu estudo, sabe? Porque quando você é adolescente, você é literalmente inconsequente. Então, assim, tudo é uma loucura, pra você tanto faz, tanto fez.
E aí, a partir do momento que você sai da escola, que você entra na graduação, você percebe que aquilo que eles estavam fazendo era para te encaminhar para um caminho muito bom. Eu e Inaldo, a gente tinha tratamento tipo de filho e pai. Eu chamava ele de pai e ele me chamava de filha, brincando. E ele perguntou o que estava acontecendo e eu falei que eu estava ansiosa, que estava dando tudo errado. Aí ele me abraçou. Se não fosse por ele, eu não estaria tão calma naquele momento. Então eu sou grata por ele e por outros professores assim. A maioria deles me influenciou bastante na questão da necessidade de o professor manter um bom relacionamento com o aluno, né? Bom, eu cheguei aqui em 2020 e era tudo novo, eu estava super empolgado. Aí logo veio a pandemia e foi aquele baque, uma quebra total de expectativas. E foi para um ensino online que foi totalmente frustrante. Eu não conseguia ter praticamente nenhum rendimento, mas eu adorava as aulas da professora Naira, que eram muito boas. Ela é uma profissional incrível e eu agradeço muito por ter tido ela como professora do nono, primeiro e segundo ano. Eu tenho um carinho enorme pelo professor Luciano, porque eu acho que de todos os professores aqui, ele é um dos que mais, sei lá, ele conversa comigo e ele consegue me entender. Eu vou chorar. Então, tipo, eu vejo isso, que ele é atencioso, carinhoso, compreensível, não só comigo. Ele é com qualquer aluno dentro da sala de aula. Tipo, teve muitas situações onde eu estava mal dentro da sala e ele conversou comigo e me ajudou a ficar melhor. E ele sempre tenta procurar a melhor forma de ajudar alguém. E eu acho isso lindo. Quando eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu tive que me retirar da sala. E um dos professores que eu não vejo só como professor, e sim como amigo, Christian Barreto. Muito obrigada, Christian, por fazer parte da minha vida. Obrigada por não só tê-lo como professor, e sim como amigo, pois é ele que eu tenho a capacidade e a confiança de ter por perto. Eu estava me passando muito mal e eu tive que me retirar da sala e ele se sujeitou a me ajudar. Foi ele que estava lá como meu suporte e é ele que eu tenho como ombro amigo, ele que eu tenho como, não só como professor, como eu falei, e sim como um afeto fora da sala também. Luciane mesmo, que é minha prima, o sonho dela é que eu fosse para Antônio Bahia, por exemplo. E hoje ela está aqui no Polivalente dando aula, por exemplo. Mas eu nunca arredei o pé do Poli porque tive professores maravilhosos. Eu nunca esqueço, por exemplo, de Arivanda, que foi a professora que me apresentou os livros de Harry Potter. Então, assim, eu lia muito. Eu lembro que a Arivanda me via lendo os livros clássicos da literatura já novo e falava assim, não, cuidado, para você não achar chato demais e você largar os livros. Não, vamos para o Harry Potter. Margarida Gomes, que às vezes eu ia para a casa dela para corrigir o jornal, ela fazia questão de corrigir meu jornal. Lembrar de Joana Angélica, uma professora de história, Tânia também, que foi uma professora de literatura. E eu e Joana e Tânia, a gente não se dava muito não, viu? Porque eu sempre fui muito ousado aqui no Polivalente, sempre fui muito para frente. E aí a gente tinha meio que uma guerra fria, assim. Elas soltavam as piadinhas para mim, eu soltava as piadinhas para elas, mas quando a gente se tornou, de fato, na sala de aula, aluno e professor, foi um caso de amor. Então, foi uma maravilha. Como eu disse, os professores tiveram muita importância para mim. E um deles foi quando eu estava passando por dificuldades, por crises, e eu tive um acesso a uma psicóloga que estava aqui e alguns professores que me ajudaram em meio dessas crises, que me deram a mão e que realmente me ajudaram, me apoiaram e que me fizeram passar por isso de uma forma diferente. Então, além de profissionais, eles têm o afeto primeiro, de início, eles têm o amor, ele nos enxerga como ser humano e a minha maior experiência com os professores foi essa, deles ter me dado as mãos,
deles se disponibilizado para me ajudar em momentos muito difíceis como esse. Assim, eu gosto de todos os professores, mas sabe o jeito assim de Yuri? Ele é muito brincalhão, ele não é só aquele professor, ele é nosso amigo também, porque ele ensina e brinca. Eu acho que isso traz a gente mais conforto, para que a gente aprenda mais fácil. Vários outros professores, Conceição Mendes, Neuza, Toninho, das lembranças que eu tenho, deixa eu ver, mas Elisângela, que foi também diretora, foi minha professora de inglês, maravilhosa também, me emprestou livros. Eu nunca esqueço que eu li Mundo de Sofia, foi um livro emprestado e foi ela que me incentivou a ler esse livro. Geucivânia me apresentou a série Vagalume. Então, assim, o mundo da literatura, da leitura também foi muito influenciado por esses professores. Eu não posso esquecer Dema, eu não posso esquecer Gildo, eu não posso esquecer Gorete, eu não posso esquecer Conceição Lopes também, Rita Conceição, que já foi diretora, Dulcinea, que foi a vice, que me aguentava também aqui nas maluquices da manhã com os meninos. E eu lembro que Tânia profetizou algo, porque eu sempre quis ser jornalista e fiz a questão do jornalismo. Mas Tânia, ela me chamava de advogado do diabo, porque toda vez que tinha uma confusão com algum amigo meu no colégio, quem ia bater na porta da vice-direção para defender era eu. Aí quando um exemplo, Lidinha era uma colega nossa aqui que era de série inferior. Mas Lidinha sempre tinha confusão com Lidinha aqui no colégio. Aí quando Lidinha ia parar na direção, quando Tânia me via despontando de lá para cá em direção, ela já vem o advogado do diabo. Hoje eu me tornei advogado de verdade. Então um pouco disso também já é profetizado por Tânia. E vários outros professores que estão me fugindo agora na cabeça. Juliana Gomes, a filha de Tânia, também foi minha professora. Ai, meu Deus do céu, só vou pensar aqui rápido para não esquecer. O Hudson foi meu professor, Ana Albérica foi minha professora, Conceição Mendes já falei. Maura, professora de artes maravilhosa, que a gente fazia lá as artes na 5ª série, amo de paixão. Margarida Brito, que me chama de docinho de coco, porque ela cantava a música assim: você não é doce de coco, mas eu enjoei de você. Então são várias lembranças que eu tenho aqui dos professores queridos. A professora Nirvana, ela leu uma redação minha, ela pediu para que a gente sentasse ali na sala mesmo, deu uns 10 a 20 minutos para que a gente escrevesse uma redação da linguagem padrão. E que a gente escrevesse com o máximo de palavras difíceis que a gente conseguisse na época. E aí ela deu aquele tempo, eu entreguei a redação. E no momento ela disse assim: foi você quem escreveu essa redação? Eu disse: foi, professora, a senhora viu que eu estava sentada aqui escrevendo. Ela: você não copiou de nenhum lugar, não? Eu falei: não. Aí ela: nossa, ficou muito legal a sua redação, eu posso ler para os seus colegas? Nossa, eu fiquei tão emocionada na hora, eu falei: claro, Pro, pode ler. E aí, na hora, ela leu e os colegas aplaudiram e tal. Isso, para ela, talvez tenha sido um episódio qualquer, um dia qualquer na escola, mas para mim aquilo fez muita diferença. Hoje eu sou compositora e também escrevo poesias. E se talvez ela não tivesse feito esse estímulo a mim naquele dia, na frente dos colegas e dizendo: você tem o talento para a escrita, talvez hoje eu não tivesse seguido por esse caminho. Então, eu agradeço muito a professora Nirvana por ter visto esse talento e ter valorizado na sala de aula. E outra coisa também, a professora Elisângela, que era professora de inglês, ela me valorizava também bastante, ela gostava dos resultados, pedia para que eu respondesse algumas coisas durante as aulas. E foi esse um dos estímulos para que eu me tornasse também uma professora de inglês. Um dos professores que marcou muito foi Matheus, porque ele passou assuntos que é junto com a profissão que eu quero no futuro, né? E aí ele foi um dos caras que mais marcou, tipo, quando eu chego em casa, quando eu vou estudar algo de fato, que eu vou precisar lá na frente, é muita ligação com as aulas dele, principalmente pelo, de fato, quem ele é e pelo que ele ensina pra gente. Eu estagiei com a professora Luciane, como eu falei, ela foi minha professora quando eu era 6º ano, professora de português, e me marcou bastante o fato dela ter me ensinado. E aí ela foi minha professora supervisora também no projeto chamado PIBID, no programa PIBID na universidade. E em 2022, que foi o ano passado, eu vim lecionar aqui no Poli. E no primeiro momento, já na conversa pelo WhatsApp, ela me tratou super bem, super acolhedora, super atenciosa, e me ajudou na medida do possível para que
eu tivesse feito uma boa regência, um bom estágio na turma do 9º ano. Do 9º ano. E aí foi uma experiência muito legal, porque a professora Luciane, ela é muito atenciosa e ela facilita ali o processo, já que eu estava no processo de estágio e a gente geralmente não tem essa experiência antes, somente nesse momento de estágio. Foi uma experiência boa e significativa para mim. Tem uma lembrança do professor Gildo Mariano, que ensinava geografia pra gente. E ele sempre trazia diversas formas, brincadeiras para a sala de aula, como forma de incentivar a gente a pesquisar, fazer apresentações um pouco fora do comum, brincadeiras ali entre equipes. E isso fazia a gente gostar cada vez mais, incentivar um pouco mais, entendeu? Eu lembro que Joana era muito cri-cri, muito cri-cri. E eu lembro que eu conversava muito com Joana e às vezes não prestava atenção nas coisas. E eu lembro de uma aula em que ela falava sobre ditadura militar e eu conversava com ela e tal. E ali ela me fez despertar a paixão por história. Então foi algo que, assim, desafio mesmo, acadêmico, eu nunca tive, eu acho que eu sempre fui desenrolado. Mas Joana me fez me apaixonar por história. E aí eu brinco que quando eu fiz a prova da UFBA, a Jureia também, gente, eu tinha uma certa entrave com literatura brasileira, com esses clássicos. E Jureia, por exemplo, me fez gostar de Os Sertões, de Euclides da Cunha, aquele livro enorme, imenso, por causa de uma apresentação que ela, em tese, impulsionou para que eu fizesse. E eu lembro que essa apresentação depois ela convidou o reitor da UNEB, o diretor da UNEB, o professor Plínio, para vir, porque ele também gostava, tinha esse envolvimento. Então, assim, eu pego Joana e pego Jureia como exemplos, porque quando eu fui fazer o vestibular da UFBA, eu fui da época que a UFBA ainda tinha o vestibular de 2 fases, 2, 4, 8, 6, 16, 32, que a gente tinha que somar. Eu lembro que quando eu fui fazer a segunda fase da UFBA, que era o bicho-papão, parecia que eu estava vendo Joana na minha frente dando aula, porque era história, literatura, geografia, eram as matérias afins de jornalismo. E parecia que eu estava vendo Jureia me dando aula, falando sobre parnasianismo, por exemplo. Eu nunca esqueço isso, que foram pessoas que ajudaram nesse processo ali no ensino médio. Outra professora que eu não posso esquecer jamais, é Tinã. Tinã foi uma professora de artes que eu tive maravilhosa, que eu lembro que nessa biblioteca aqui, a gente fez uma réplica, vamos colocar assim, do Festival de Música Brasileira, quando Gilberto Gil se apresentou com Caetano Veloso. Eu tenho esse vídeo guardado em casa, em DVD, que eu não vou esquecer jamais. Olha, eu lembro de um episódio com a professora Goretti, que ela precisou faltar, mas assim, ela estava chegando na escola com todo o gás, toda a energia. E ela precisava repor essa aula e, na época, ela fez assim, olha, a gente vai... eu lembro que era fechado, porque os finais de semana. E aí ela abriu as portas da casa dela e disse, vamos fazer aula lá em casa. E foi super legal, porque ela teve até lanche. Eu lembro de uns pães de queijo, uns sucos, uma coisa assim. E a aula também foi super legal, era de geografia. E, assim, para mim marcou, para os colegas também, pela gentileza dela abrir as portas da casa dela e dar aula pra gente. Foi uma única vez que aconteceu, mas foi bem marcante. Mas eu sempre tive muita divergência a exatas, eu nunca gostei de matemática. E tem um professor específico, Hinaldo, ele assim, me ajudou a quebrar essas barreiras quanto à disciplina, primeiro me mostrando que não era um processo que eu tinha com a matemática em si, é todo um contexto, né, Mariana? Você não gosta de matemática por quê? O que é que ele fez não gostar e como é que a gente pode mudar? E ele me ajudou a ressignificar esse processo de uma forma muito tranquila, que foi o que me ajudou também a hoje, eu não amo, mas eu já aceito e consigo me abrir para a matéria. Eu acho que a parte mais importante é isso, a gente conseguir assimilar, a gente não precisa amar, mas a gente precisa entender, e foi isso que ele conseguiu me passar de uma maneira assim muito objetiva. Teve Paulo, meu professor de Química, ele foi essencial durante a minha vida no período de 2021 para 2022. Foi um ano um pouco complicado, onde eu já conheço ele antes mesmo de ser aluna dele, quando eu fui aluna dele. E foi uma época que ele me hipnotizou,
Ele já era professor, eu conhecia ele me hipnotizou numa brincadeira e aí eu criei um laço de amizade com ele, por acaso ele se tornou meu professor. Então, em alguns momentos ele percebeu quando eu realmente não estava bem, que eu não estava passando por momentos bons e ele me acolheu. Foi uma troca de experiência muito boa, ele me explicou que tudo passa. E hoje em dia ele reconhece tanto a minha evolução, tanto a evolução dele. Então, eu tenho ele como uma inspiração. Ele foi essencial no meu papel de aluna. Muito, porque isso, quando me incentivam a leitura, quando me incentivam para a vida profissional, desde aqui, foi isso que eu carreguei para a vida. A gente carrega as experiências. Eu também não sou santo, eu também presepava um pouco, eu também era um pouco adolescente com os hormônios pulsando. Tinha, às vezes, momentos de arrancar rabo, de bate-boca, mas assim, hoje eu vejo, algumas situações que eu provocava, eu até me arrependo um pouco, mas era da juventude mesmo, o ímpeto da juventude. Mas eu nunca deixei de respeitar eles em sala de aula, eu nunca deixei de respeitá-los como profissionais, até porque eu venho de uma família de professores também, minha mãe também é professora. E eu acho uma profissão linda, eu tenho vontade de um dia também ser professor, ou do jornalismo, ou do direito. Protamis, ela me ajudou muito na pandemia. Ai, gente... Aos professores do Colégio Polivalente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a tudo que vocês ensinaram para a gente durante todos esses anos. E também gostaria de dizer que continuem, que permaneçam partilhando esse conhecimento, transformando vidas. Como aluna dessa instituição, eu quero deixar assim, de coração aberto e grato e muito feliz uma mensagem para vocês de agradecimento, dizer que vocês são joias raras, preciosas e quem teve a oportunidade de conviver com vocês sabe exatamente do que eu estou falando. A todos os professores do Polivalente, meus sinceros agradecimentos. Gosto de todos vocês do fundo do meu coração e agradeço não só pela amizade, mas também pelo ensino de qualidade que, graças a Deus, hoje estou na faculdade e todos os professores que fizeram parte dessa trajetória tem uma parte nisso também. Um beijo, sinto saudade de todos vocês. Bom, né? Para todos e todas e todos os professores do Poli, eu gostaria de deixar essa mensagem mesmo de esperança, que por mais que pareça difícil em alguns momentos, que a gente entre na sala de aula e perceba tantos alunos dispersos, pensando em tantas outras coisas na vida, né? Tantos outros problemas psicológicos, emotivos, enfim. Então, que a gente consiga pensar que se um aluno, 2 alunos, eles conseguem entender o que a gente está passando, isso já é o suficiente. Então, ainda a gente consegue cativar, né? Plantar uma sementinha que depois vai dar outros frutos. Então, que fique essa mensagem de esperança, que a gente acredite que é a partir da educação que a gente pode transformar vidas. Eu gostaria de agradecer a todos os professores do Colégio Polivalente e todos os professores que cruzaram comigo nessa trajetória estudantil. Sinceramente, muito obrigado. Vocês são uma inspiração, vocês me fizeram o que eu sou hoje. Bom, todos os meus professores que estiverem vendo isso, eu queria dizer para vocês que se não fosse por vocês, eu não seria a Letícia que eu sou hoje. E obrigada por todo o amor que vocês tentaram passar por nós todos esses anos, principalmente para mim. Alguns deles foram bem importantes, eu lembro de coisas bem pequenas assim, que se não fosse essas coisas, se não fosse por vocês, eu não seria essa pessoa. Então, continue tendo esse amor pela profissão e continue sendo esse exemplo de força e coragem para todos nós alunos, porque a educação não seria nada sem vocês. Muito obrigada. Nós sabemos que a jornada da educação é uma jornada difícil, mas eu peço que não desistam, porque somos nós professores, vocês professores, que fazem o nosso país. Então,
A escola e os professores estão aqui para literalmente sustentar a educação do nosso país e formar as pessoas que vão viver no nosso meio, hoje, amanhã e sempre. Então, eu peço que tenham força, muita saúde mental e fé, porque a nossa educação é o que salva. Saibam que vocês são muito especiais na vida de cada um de nós. Professores, vocês foram essenciais para a minha evolução como pessoa, como aluna, como mulher, e tudo que eu estou me tornando hoje foi por cada um de vocês. Durante a minha vida, eu vou levar um retalho de cada um de vocês comigo, cada aprendizado, cada experiência. Sou muito grata por ter sido aluna de vocês. Vocês são essenciais na vida daqueles que passam por vocês, certo? Um cheiro. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por toda a dedicação que vocês tiveram durante todos os anos que eu estudei aqui. Eu queria agradecer muito todos esses anos que eu convivi aqui no Polivalente, tive professores maravilhosos. Nirvana era uma das professoras que eu mais gostava, porque o jeito que ela ensinava pra gente, a didática dela era muito boa. Tem Naldo também, Naldo era muita resenha na sala de aula, um professor excelente. Eu lembro de Valdineva, né, até aqueles gritos dela, mas é uma ótima professora também. Sem falar de Arivanda, né? A Arivanda sempre teve uma didática muito boa, sempre foi companheira de sala de aula, brincava com a gente. E é isso, só queria agradecer todos esses anos aí que eu estudei aqui no Polivalente, sempre tiveram bons professores aqui. Para a Lu, eu queria mandar um beijo especialmente para a senhora, porque a senhora realmente é uma professora e tanta, uma professora que transforma e que soma na vida dos estudantes. Um beijo. O que eu tenho a dizer para vocês, professores, é que vocês são incríveis. O jeito que vocês ensinam, o jeito que vocês falam. Eu acredito que dois professores específicos que eu deixo essa mensagem é para Paulo e para Matheus, que são um dos melhores professores que eu tenho, que eu guardo aqui no meu coração. Porque olhando na tela, eu estou olhando para vocês. Eu sei que tem muita gente querida aqui, conhecidos, outros não tão conhecidos, mas vocês fazem parte de uma grife da escola pública. Vocês são professores do Colégio Polivalente de Conceição do Caeté. Então eu quero deixar um abraço imenso a vocês, um carinho enorme, porque vocês fazem a diferença na vida de todo mundo. Vocês fazem a diferença na vida desses adolescentes, desses jovens, tenham certeza disso. Para todos sempre, aquela brincadeira, quando alguém encontrar vocês na rua, numa festa, onde for, vai tratar vocês como professor ou como professora, como eu trato os meus da minha época. Então, feliz Dia dos Professores, tenho certeza que tem muito aluno, muita gente querida que ama vocês.